Este avião voa através de pesada formação de nuvens a uma temperatura de 0 grau ou abaixo de zero. O sucesso ou fracasso desta missão depende inteiramente dos conhecimentos do piloto sobre o gelo que se forma em seu avião e das medidas que deve tomar para evitar seus perigos. Sem tal conhecimento, ele corre o risco não só de falhar em sua missão, como possivelmente de perder o seu avião e vidas humanas. É importante saber onde o gelo pode se formar em seu avião e como ele pode interferir nos processos normais de voo. As acumulações de gelo perigosas ao voo podem se formar nos bordos dianteiros das asas, na empenagem, no para-brisas, nos radomes externos e antenas, nas pás das hélices, no tubo pitot, nos carburadores e nos motores a jato. O acúmulo de gelo nas asas e na empenagem é perigoso porque altera a forma dos aerofólios. Os aerofólios são cuidadosamente desenhados para permitir a passagem desimpedida do ar sobre as superfícies superior e inferior. Qualquer alteração na forma do aerofólio interfere com essa passagem lisa do ar. Quando o gelo apenas se forma, não causa nenhum efeito sério, mas ele gradualmente se acumula no bordo dianteiro e ao longo da superfície superior e inferior da asa. Quando o gelo atinge os pontos de maior arqueamento, a forma do aerofólio fica drasticamente mudada. Agora o fluxo de ar está prejudicado, a resistência ao avanço aumentou e a sustentação ficou reduzida. É a forma, mais do que o peso do gelo, que causa os perigos do congelamento. A capacidade aerodinâmica atinge o seu mínimo. A velocidade de stall do avião ultrapassa a normal e forma-se uma condição de perigo. O gelo se acumula também no para-brisa. E isto reduz a visibilidade do piloto a um ponto perigoso. Pode formar uma camada pesada sobre os radomes e interferir com a sua operação em voo. O gelo se forma nas antenas externas e não só pode causar o mau funcionamento do equipamento de rádio, como também, em casos extremos, interromper as comunicações de rádio completamente. É impossível ver o gelo se formando nas pás das hélices em funcionamento, mas o gelo pode ser visto no cubo da hélice, e sua presença ali indica congelamento nas pás. E como o gelo se acumula de maneira desigual, outro indício é a vibração exagerada do motor e o ruído do gelo sendo atirado da hélice contra a fuselagem. Como vimos, não é tanto o peso do gelo que põe o voo em perigo, e sim a maneira pela qual ele altera a forma das pás. O grande acúmulo pode mudá-las de pás para objetos arredondados, completamente ineficientes, incapazes de puxar o ar e propelir o avião para adiante. O gelo pode se formar dentro do tubo pitot, que ativa o indicador de velocidade do avião. Muito gelo no tubo pitot restringe o fluxo de ar, causando a leitura inexata da velocidade pelo piloto. O gelo na estrutura se forma nas superfícies externas do avião quando a temperatura exterior está a 0 ou abaixo de 0 centígrados. Entretanto, mesmo a temperaturas acima de 0 grau, pode ocorrer o congelamento do carburador. Pode ocorrer mesmo quando se voa em tempo limpo, a temperaturas de até 25 graus centígrados, se existir muita umidade. O ar, ao passar rapidamente pelo carburador, causa um resfriamento que afeta a vaporização do combustível, e a vaporização do ar no venturi reduz a temperatura suficientemente para fazer com que a umidade do ar congele nas paredes internas. O gelo no carburador tem o mesmo efeito que o da redução gradual da manete do acelerador. Ele não causa a operação irregular do motor, mas à medida que o gelo restringe a passagem do ar, isto causa uma perda de potência e, consequentemente, uma queda de velocidade.
Quando a temperatura externa do ar está a zero ou abaixo de zero, ocorre uma condição diferente de congelamento no carburador. A temperatura dentro do carburador, estando bem abaixo de zero, causa a formação de pequeníssimos flocos de neve, cujo efeito é inócuo. Nesta situação, entretanto, o gelo pode se formar no acelerador e é aconselhável, quando houver gelo estrutural, mover a manete ocasionalmente para que não fique emperrada. De forma geral, o gelo no motor a jato ocorre nas mesmas condições como o congelamento estrutural externo, particularmente nos motores turbojato de fluxo axial do tipo de compressor, onde o gelo se forma sobre as aletas de entrada de ar, causando a restrição do fluxo de ar. O resultado é a redução do empuxo do motor e a falha excessiva do turbojato. Devemos notar, naturalmente, que o avião a jato tem as vantagens da alta velocidade, podendo sair rapidamente das condições de congelamento em níveis altos, para voar em altitudes onde o gelo raramente se forma. De forma geral, é importante lembrar que o gelo reduz a eficiência total da aerodinâmica do avião. Ele aumenta a resistência ao avanço, reduz a sustentação, a velocidade de stall é maior do que a normal, o consumo de combustível aumenta e, acima de tudo, lembremos que a manobrabilidade fica grandemente reduzida. Evitem curvas íngremes e subidas rápidas e, ao aterrarem, mantenham a potência necessária para assegurar suficiente velocidade para evitarem o stall. Apesar de os aviões possuírem equipamento de degelo, que ajuda a limitar o acúmulo do gelo, a sua melhor defesa contra a formação de gelo no avião é saber como e onde o gelo se forma e como evitá-lo sempre que possível. Podemos achar os dois tipos de gelo normalmente encontrados no congelamento estrutural do avião no refrigerador comum das casas. O gelo granuloso que se forma no congelador é chamado geada. Não é muito coesivo e pode ser raspado facilmente. O gelo vidrado das bandejas é gelo transparente. Este tipo é muito coesivo e é difícil de soltar-se. Todas as nuvens contêm umidade. Quando esta umidade é acumulada e acompanhada de temperaturas abaixo de zero, forma-se o gelo sobre o avião. Quando as nuvens se formam em ar estável a 0 grau e se compõem de pequeníssimas gotas d'água, as condições são adequadas para a formação de geada. A geada ocorre geralmente a temperaturas de 0 grau a menos 15 graus centígrados. Geralmente, a temperaturas abaixo de menos 15 graus centígrados, em nuvens estáveis, toda a umidade se congela em cristais de gelo e não adere ao avião. Mas a geada tem sido encontrada a temperaturas de até menos 40 graus centígrados e deve ser esperada sempre que a temperatura do ar exterior esteja abaixo de 0 grau centígrado. Quando as nuvens se formam em ar turbulento, tanto a geada quanto o gelo podem ser encontrados. Em nuvens turbulentas, a umidade perto da base forma numerosas gotas grandes de água. Em maior altitude e temperaturas mais frias, as gotas d'água se tornam menores e menos numerosas, uma vez que as gotas viram gelo. Na parte superior, a nuvem é composta predominantemente de pequeníssimos cristais de gelo. O perigo para o avião em voo não provém dos cristais de gelo, e sim das gotas d'água que congelam no momento de contato. A temperaturas abaixo de menos 15 graus centígrados, já que as gotas são pequenas e menos numerosas, deve-se esperar a geada, pois quando as temperaturas estão entre 0 e menos 15 graus centígrados, as gotas são grandes e numerosas. Nesta área, acúmulos perigosos de gelo transparente se formam.
Outra condição que comumente propicia a formação de gelo transparente pode ser encontrada onde o ar úmido é forçado a se elevar acima de uma massa de ar mais frio. Chuva ou garoa vindo de cima do ar mais frio e caindo neste ar que está bem abaixo de 0 graus centígrados, convertem-se em granizo ou chuva congelada. Áreas de chuva congelada produzem a condição mais perigosa de todas, o gelo transparente. Quando o avião encontra gotas d'água, os bordos dianteiros de suas estruturas ficam cobertos por uma camada de água. Se estiver suficientemente frio, a camada se congela de dentro para fora, formando um vidrado claro, denso e coesivo de gelo transparente, a forma mais perigosa de gelo estrutural. Sua aparência é arredondada, sem gume, cobrindo o bordo dianteiro, podendo espalhar-se sobre as superfícies de cima e de baixo, prejudicando drasticamente o fluxo de ar e causando uma considerável perda de eficiência. O gelo vidrado pode se acumular rapidamente e adere firmemente quando se forma. A geada é menos perigosa que o gelo vidrado porque se acumula mais vagarosamente e é mais fácil de ser desprendida. Ela se forma a temperaturas mais baixas, onde as gotículas de água são menores e menos numerosas. Cada gotícula que atinge o avião se congela antes que outra bata em cima dela. O acúmulo resultante é em forma de pequenas palhetas congeladas, juntas numa massa esponjosa. A geada geralmente forma um ressalto agudo e protuberante que não afeta tanto o fluxo de ar como a formação de gelo vidrado. Frequentemente, a formação pode ser uma combinação de geada com gelo vidrado num conglomerado irregular que forma uma massa rombuda que pode assumir proporções muito sérias. Antes de voar, o piloto deve obter do meteorologista um quadro completo de qualquer condição de gelo em sua rota. Além disso, existem várias regras básicas de voo que devem ser observadas. Nunca voe numa região onde se sabe ou se suspeita que existam condições de gelo. Em qualquer nuvem, quando as temperaturas estão a 0 grau ou abaixo de 0 grau centígrado, deve-se suspeitar da existência de condições de gelo. Voe por cima ou ao redor de tais nuvens, quando possível. Quando a penetração da nuvem é inevitável, escolha uma altitude onde a temperatura tem menos probabilidade de formar gelo. Se não houver dados disponíveis sobre temperatura e distribuição, pode-se aplicar a regra de índice de lapso de temperatura. Imaginemos que você está voando a 9.000 pés e que a temperatura externa é de menos 4 graus centígrados. Você pode determinar a temperatura aproximada de qualquer outra altitude, uma vez que a temperatura varia 2 graus centígrados a cada 1.000 pés de mudança de altitude em ar úmido. Como vimos, a área mais perigosa de gelo está entre 0 e menos 15 graus centígrados. Aplicando a regra de índice de lapso, você pode determinar que cerca de 5.000 pés abaixo de sua altitude presente, você encontrará temperaturas ao redor de 6 graus centígrados positivos. Neste nível, é improvável a formação de gelo estrutural. Quando aterrar num aeroporto encoberto e quando existirem as condições de gelo, o piloto que fizer a descida normal devagar sairá embaixo das nuvens com o seu avião recoberto de gelo. Em tais condições, a descida para a aterragem ou a subida na decolagem devem ser as mais rápidas possíveis, a fim de encurtar o tempo passado nas nuvens. O congelamento é frequentemente severo, onde as correntes ascendentes causam turbulência nas nuvens sobre as montanhas, particularmente no lado do vento. Regiões de gelo vidrado atingem 4.000 pés ou mais acima das montanhas, com uma região de geada acima da área de gelo vidrado.
Um piloto decolando do lado do vento da montanha deve evitar a zona perigosa que cruza sua trajetória normal de voo. Conduza a sua subida para longe das montanhas, até que tenha alcançado altitude suficiente para voar sobre a zona perigosa. Da mesma forma, quando aterrar no mesmo aeroporto, voe bem para o lado do vento da montanha antes de descer. Como viram, as áreas de chuva congelada são as mais perigosas para a formação de gelo estrutural. O piloto está voando através da chuva em temperaturas abaixo de zero. Se continuar neste nível, o avião acumulará rapidamente uma quantidade perigosa de gelo. Em tal situação, você deve procurar imediatamente ar mais quente, com temperaturas acima de zero, ou voltar. Usando as informações meteorológicas de pré-voo, mais o conhecimento da regra de índice de lapso de temperatura, você pode verificar que existe ar acima de zero, embaixo, sem obstruções. Desça então o mais rápido possível para a altitude mais baixa. Entretanto, nem sempre é possível descer para o ar mais quente. Este piloto está voando através de chuva congelada a uma altitude mínima. Está acumulando muito gelo, mas não tem suficiente desobstrução do terreno para descer com segurança. Neste caso, se através das instruções de pré-voo você souber a localização do ar mais quente, de onde a chuva está caindo, e puder alcançá-lo rapidamente, você pode subir e sair da chuva congelada. Assim que atingir temperatura acima de zero, você deve nivelar o avião e prosseguir nessa altitude, porque, aplicando a regra de índice de lapso de temperatura, você sabe que no alto da nuvem você encontrará novamente condições de gelo. Granizo é um acúmulo de partículas de água que se congelam ao passarem pelo ar frio. Como já está congelado, o granizo não adere ao avião e, assim, não representa um problema sério. Fique alerta, porém, pois o granizo indica a presença de umidade líquida no alto. Continue na mesma altitude. É importante lembrar, porém, que a chuva congelada pode estar misturada com o granizo. Onde quer que a umidade líquida esteja presente a 0 grau ou abaixo, existe uma situação perigosa. E as medidas corretivas já discutidas devem ser consideradas. Neve caindo indica que as temperaturas acima estão bem abaixo de zero. Enquanto a temperatura do ar permanecer suficientemente fria, a neve continuará seca e bem congelada. Mas a temperaturas próximas de zero, a neve começa a derreter e se torna molhada. Este piloto encontrou neve caindo em sua trajetória de voo. Como ele está voando em temperaturas próximas de 0 grau, a neve está molhada. Ela derrete quando atinge o avião e congela de novo, formando uma camada desigual de gelo. Quando encontrar neve molhada, voe mais alto para temperaturas mais frias, onde a neve é mais seca e não adere ao avião. Mesmo o avião estacionado no solo fica recoberto de gelo, geada ou neve. Depósitos deste tipo que reduzem a eficiência aerodinâmica e causam o endurecimento das superfícies móveis de voo devem ser limpados completamente do avião antes da decolagem. Como vimos, quando voar através de qualquer tipo de umidade líquida a temperaturas de 0 centígrado ou menos, você deve esperar a formação de gelo no avião. Este pode reduzir a eficiência aerodinâmica das asas e empenagem, afetar seriamente a visibilidade e a operação do equipamento de rádio ou de radar. Pode prejudicar a eficiência das hélices e restringir as passagens de ar no tubo pitot, nos carburadores e nas entradas de ar dos motores a jato. Antes de voar, estude cuidadosamente as condições do gelo que podem existir em sua rota.
Nunca prossiga num voo em direção de condições de gelo. Voe sobre elas ou ao redor de tais condições sempre que possível. Apesar de o equipamento de degelo de seu avião ajudar a minimizar o congelamento em muitas situações, lembre-se sempre de que a melhor defesa contra os perigos do gelo está em saber onde você poderá encontrá-los e em evitá-los sempre que possível.